Olá amigos, bem-vindos à minha websérie Augusto Cury, onde eu falo de temas relevantes dos meus livros que podem ser fundamentais para quem quer ser autor da sua própria história. Você é autor da sua própria história ou você é dirigido pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas crises, pelos fracassos? Você é diretor do seu script ou as pessoas é que te controlam? Você tem autonomia, é líder de si mesmo? Ou uma pessoa frágil, servil, não no sentido de se doar para os outros, mas no sentido de ter medo da opinião dos outros e não conseguir seguir a jornada da vida com inteligência e capacidade de você fazer toda a diferença no teatro da sua própria história. Infelizmente, a grande maioria dos seres humanos é não um diretor do script, mas alguém que é dirigido pelos outros. Não um roteirista, mas alguém cuja história é escrita pelas circunstâncias e a diversidade da vida. Não é autor ou protagonista, mas um escravo vivendo em sociedades livres. E nesta websérie eu quero falar sobre a ansiedade, ciúmes. Esse tipo de ansiedade específica, os ciúmes, porque existem vários tipos de ansiedade. Eu já falei da síndrome do pensamento acelerado, que é uma ansiedade que eu descobri e que eu descrevi. Também há a síndrome de burnout, que é o estresse profissional. Existe a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Existe também a síndrome do pânico, que é um outro tipo de ansiedade, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante. Vamos falar, portanto, dos ciúmes. Ciúmes em destaque é saudade de mim. Toda pessoa que tem ciúmes, inconscientemente não sabe, mas tem saudade de si porque se autoabandonou, colocou o outro ou a outra em primeiro lugar e gravita na órbita do outro ou da outra. E esse é um conceito novo, completamente novo dentro do programa de gestão da emoção e dentro do projeto ou processo de construção de pensamentos e formação do eu como líder da própria psique. Então, se você tem ciúmes atroz, você tem saudade de você. Muito provavelmente você se colocou num lugar indigno da sua própria agenda. E toda pessoa que tem ciúmes intenso tem medo da perda. E quem tem medo da perda já perdeu. Perdeu o quê? Perdeu a sua capacidade de ser autor da sua própria história. Como eu disse no início da minha abordagem, a capacidade de ser líder de si mesmo, a capacidade de dirigir o seu próprio script. Quem dirige o seu script é a pessoa que escolheu para viver. É o medo da perda, é a reclamação de que ele ou ela não te reconhece e não te aplaude. Portanto, ciúmes é uma experiência extremamente angustiante que leva o ser humano a se autoabandonar, a se apequenar, a se asfixiar. Você deve olhar nos olhos de quem você convive e dizer: se você quiser me abandonar, quem vai perder vai ser você, porque eu sou uma mulher incrível, inteligente, fantástica, e você não sabe a grandeza de quem eu sou. Porque você não se tornou um garimpeiro de ouro para explorar os tesouros que está dentro de mim. Ou, se for ela que quer te abandonar, se você me abandonar, quem vai perder vai ser você, porque eu sou um homem incrível, inteligente, que crê na vida, que se reinventa e que escreve os capítulos mais importantes da minha história nos momentos mais difíceis da minha vida. Portanto, quando você tem uma atitude inteligente, autônoma, capaz de levar você a não ter medo da perda, a vida fica mais leve, mais suave, mais rica, mais profunda. Mas no mundo todo as pessoas se digladiam por causa dos ciúmes, elas reclamam, elas se sentem insatisfeitas, diminutas, porque acham que o outro ou a outra não dá-lhe o valor merecido. Se você não aprender a namorar a vida, você não vai conseguir namorar alguém. Se você não conseguir ter um caso de amor com a sua saúde mental, você não vai conseguir ter relacionamento saudável e sustentável. E se você não aprender a elogiar, ao invés de reclamar, a elogiar comportamentos diminutos
pequenos que passam despercebidos dele ou dela, ou até dos seus filhos. Você não vai registrar janelas light, não vai provocar o biógrafo do cérebro a arquivar janelas ou arquivos saudáveis, criarão pontes com você e te farão você uma pessoa admirável. Portanto, toda pessoa que é crítica demais, que reclama demais, que exige demais do outro ou da outra, ao invés de arquivar janelas light ou saudáveis, arquiva janelas traumáticas ou killers, que destrói os relacionamentos. E se você elogia, aplaude, se você valoriza, você cria pontes porque você se faz admirável. O amor inicial nasce espontaneamente no território da emoção, mas o amor ao longo da jornada tem de ser cultivado, ele não é mais espontâneo. Você tem de se fazer uma pessoa admirável. Se você não é admirável, você não vai ser amada ou amado de maneira sustentável. É uma superficialidade achar que o outro ou a outra deve nos amar porque simplesmente nós o amamos. Amor se cultiva no terreno da admiração. E uma pessoa admirável elogia, aplaude, é leve, cobra menos e abraça mais, critica menos e apoia mais. Portanto, forma janelas light nos solos de quem ama, arquivos que se tornam tijolos como pontes para que a vida fique mais leve, mais gostosa, mais profunda. Sinceramente, eu tenho a impressão de que 99% ou muito mais das pessoas não sabem amar. Elas falam do amor utópico, do amor que está na literatura, do amor ficcional, mas não do amor real que deve ser nutrido, cultivado, expandido no território da emoção. Reitero, se você for crítico demais, apontador de falhas, constrangedor, reclamador, exigindo que o outro ou a outra te dê retorno, você já perdeu, porque você é um arquivador de janelas killers, que vai destruir os relacionamentos. Você vai perder a sua autonomia, sua capacidade de ser líder de si mesmo, sua capacidade de ser autor da sua própria história. Os ciúmes vai te infectar, te apequenar e te destruir. Bem-vindos à websérie para que você possa ser protagonista da sua própria história, aprendendo a dirigir o seu próprio script. Nunca se esqueça que ciúmes é saudade de mim, ciúmes é saudade de você. Toda vez que você tiver um ciúmes exacerbado na relação de qualquer pessoa, é que muito provavelmente você se colocou num lugar indigno da sua própria agenda. Você se autoabandonou. Eu espero que você aprenda aqui a namorar a vida.